abro a porta e puxo a cadeira do jantar, a luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Ligo no outro dia no estilo Dom Juan. Dormiu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo. Trato todas iguais, esse é meu defeito. Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% safado e elas gostam. Tô namorando todo mundo, 99% anjo, mas aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% safado e elas gostam. Só 1%. Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar, a luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande. Eu ligo no outro dia no estilo Dom Juan. Dormiu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo. Trato todas iguais. Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% safado e elas gostam. Tô namorando todo mundo, 99% anjo, mas aquele 1% é vagabundo. Aquele 1%. Convido vocês, quem sabe, cantar com a gente. Tô namorando todo mundo, mas aquele 1%, aquele 1% é vagabundo, safadão. Eu tô namorando todo mundo, 99% anjo, mas aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% safado e elas gostam. Só 1%. E elas gostam. E elas gostam. Live Agrofest GWM faz barulho. Obrigado, gente. Boa tarde a todos, Belucci. Meus sinceros cumprimentos, porque Obrigado. Quem foi que não dançou esse % com esse homem, minha gente? Acho que todo mundo nessa live da GWM, com a presença ilustre desse grande artista, Obrigado. dessa banda maravilhosa, de todo mundo que está por aqui, eu quero agradecer a presença de vocês que contribuem com o sucesso da GWM no Brasil e no mundo. Mas existem personagens que eu preciso trazer para que vocês conheçam frente a frente, porque esse trio aqui, gente, é o trio do sorriso. E eu explico quando é o trio do sorriso, porque é o seguinte: o trabalho é árduo, mas o resultado é gigante. Alexandre aqui Oliveira, que responde pelas vendas da GWM. Alexandre, boa tarde. Obrigado, Jorge. Boa tarde. Acho que a gente vai ter uma live. Obrigado, Belucci, banda, meus Obrigado, amigos aqui. Espero que a gente tenha aí um bom conteúdo aí com a sua presença aí para passar para todo o nosso público. Olha, eu vou sentar por aqui. Eu queria que o Belucci estivesse aqui pertinho da gente. Vem para cá, rapaz. Vou Chega chegar, junto. dá licença, viu? Boa tarde a todo mundo. Obrigado pelo carinho, por me ajudarem aqui nessa tarde. Olha isso aí, Lucas. Gente, olha aqui, Tudo deixa bem, eu Jorge? cumprimentar você, rapaz. Prazer, Certo. viu? Prazer o meu Coisa aqui. boa. Dá licença, gente. O Lucas, ele tem uma função que eu considero mais tão importante na GWM, que é a função humana, que é a função da multiplicação, da regionalização da marca, do conteúdo, de tudo aquilo que vocês observam como respeito de produto. Então tá aqui, gente, a fera do marketing da GWM Brasil. Bom te ver, meu amigo. Eu que agradeço e obrigado por essa bela introdução. Para mim é um prazer estar aqui com esse público, com todo mundo que está nos acompanhando aqui na transmissão, nas redes sociais. A gente atingiu agora, no último mês, a marca do maior canal automotivo do Brasil no YouTube. São mais de 1,2 milhões de pessoas que nos acompanham, que nos seguem.
E uma força que nós temos na marca é o que a gente está vivendo aqui, que é esse ambiente da live. Isso é uma tradição, é algo que começou desde o início da operação, e essa proximidade com o público, essa forma de ir para os lugares mais diversos do Brasil. Nós estivemos no Sul, no Nordeste, agora estamos aqui em Minas, em Uberlândia. Isso não tem preço. Levar a marca para esse mundão e trazer personagens que representam a marca em cada pedaço do Brasil é algo sem preço para a gente, Jorge. Isso é a diferença. Então, vocês entendem um pouco mais. Mas, para que tudo isso funcione, o produto precisa estar bem assistido. E vou confessar um negócio aqui para vocês que o diretor não falou nada comigo. Ele é o campeão de audiência dos comentários da live. Aquele que, quando passa na GWM, deixa aquele cheiro de perfume francês, aquele perfume gostoso. Grande Teles, que bom estar aqui. É o diretor de produto da GWM, gente. Obrigado, Jorge. Obrigado, pessoal. Acho que estar aqui no Triângulo Mineiro junto com vocês é muito bacana. E as estrelas estão atrás da gente, né? Então a gente está aqui hoje para falar de 4x4, para falar que o modo agro está ativado. A nossa grande estrela é a Power P30, a nossa picape. Então a GWM ela começou lá em 2023 com uma pegada muito forte, os produtos todos eletrificados, híbridos plug-in, 100% elétrico. E ano passado a gente veio com a Power e com a H9 no modo diesel. Então é muito bacana a gente mostrar para quem está assistindo a gente, para quem está aqui, que não é só nova energia. A GWM tem muita tecnologia, inclusive nos motores a diesel, que a gente vai falar ao longo da nossa live. Lucas, a GWM é multi-energia? Multi-energia, e a GWM entende o que o Brasil precisa, Jorge, que é o principal. Você não pode só chegar no agro. Você tem que chegar, vivenciar e estar e entregar aquilo que o agro quer. Você trazer uma Power e um Raval H9 com motorização a diesel explica muito do acerto que nós tivemos e da afinidade que a gente teve com esse público agro que outras marcas não conseguiram ter. Isso é sobre conversa, viu, gente? E não é à toa que você está aqui do meu lado, hein, Alexandre? Conta aí para mim, tem novidades ou não? Jorge, de tanto você perturbar a gente, nós aqui, nós três, os concessionários atrás de furos, novidades da indústria automobilística, Tem um presente. nós trouxemos em primeira mão um lançamento aqui para você. Olha o carro aí, gente. Então a gente acabou de ver um H9 que conta um pouco dessa história. Deixa o Teles falar um pouco desse carro. Vamos lá. Lembrando que o H9 é o maior 7 lugares da categoria. Eu, que tenho 1,86, consigo sentar lá atrás de boa nesse carro. Ele tem uma suspensão diferente da Power. Lembrando que a Power é feixe de mola, ela é molecoidal. Então a gente tem um carro com muito conforto. Um carro grande para grandes aventuras. E essa versão, que você tem a exclusividade de ver agora, Jorge, ela vem numa versão super especial, com os logos pretos, a grade preta, o logo Raval preto na frente, rodas exclusivas dessa versão também na cor preta. Toda a cor dessa versão é o cinza Zenith, que é um sucesso de vendas desde que a gente lançou no ano passado. E ele tem um interior também exclusivo, que é o marrom saibro. Então, a gente está trazendo não só elementos do exterior do carro, mas também uma cor nova, mais clara, uma pegada marrom, que eu acho que tem tudo a ver quando a gente está aqui, né? E eu posso falar, esse interior é um pedido dos nossos clientes, né? Porque exatamente. A gente tem o interior preto, que é um interior, né, tradicional na indústria, que é bom para o dia a dia, mas todo mundo queria um interior diferente. Então, cadê? Mandavam lá para a gente na GWM, cadê um interior diferente para o H9 e tal. Então, estamos trazendo aqui em primeira mão o interior marrom para você. Mas eu queria que o Belucci falasse um pouco da experiência dele com o H9, que eu sei que ele dirigiu, sei que a esposa gostou, sei que ele tem um garotão. Filho, Belucci? Ele vai adorar, o meu filho vai adorar essa versão nova, porque o meu filho é tenista, né? E na hora que falou assim, é o marrom saibro, eu tava olhando ali a cor, né? Realmente é isso, assim, vai lembrar Uma do quadra de saibro, tênis. que todas, ele treina de segunda a sexta, né? No saibro. Então, assim, já tem tudo a ver. E é um carro lindo internamente, pude dirigir, pude fuçar na tecnologia dele, viajar com ele para fazer show, inclusive, e adorei, assim. Eu que moro em São Paulo, em Alphaville, tenho muito mais um trecho urbano do que aqui para o interior, para o agro, né? E não senti diferença nenhuma, não, assim, na questão de conforto,
de beleza. Ele é um carro que, por mais que ele seja diesel, ele é um carro sofisticado, com som bom, com macio, com motor. Só o barulhinho do diesel ele já te dá Uma sensação aquela boa sensação, né? para quem gosta de dirigir, né? É um prazer, cara. Então você vai considerar, Adorei. esse carro a gente pode considerar que ele é 99% e 1% também. Todo mundo. 99% é meu, 1% é da minha esposa. Então tá fechado. E agora eu queria que vocês acompanhassem comigo a entrada de um dos maiores influenciadores do Brasil. Ele fala em nome da amizade, em nome da sinceridade e confesso que eu várias vezes já tirei o chapéu para o Mr. Vanderlei. Entra aí, meu amigo. Fala, Jorge, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bom? Bom te ver, Aí, viu? pessoal. Vamos lá. Primeiro, Belucci, que essa história de 99% você é 1% mulher não vai colar, viu? Não vai. Não, Não. eu tô falando que eu vou comprar para ela, mas eu que vou usar mais. É só sobre isso. Lá em casa, ficou só para ela, 99% para ela e 1% para mim. Perdi o Tank 300. A minha esposa se apoderou, porque é tão bom, tão confortável. E outra coisa, você não gasta com combustível na cidade, anda só no modo elétrico. São 70 quilômetros de autonomia no modo elétrico. Então, meu tanque já está com 16 mil quilômetros, e desses 16 mil quilômetros, eu acredito que pelo menos 10 mil quilômetros eu andei sem pagar combustível algum. E é uma delícia, viu? Porque lá em casa eu tenho placa solar, então o tanque de combustível, É meu 0800. posto é em casa, e eu carrego o carro em casa e a minha esposa anda para fazer os afazeres da família, levar meus filhos para o colégio, e se apoderou do carro. Mas no final eu vou falar a solução que eu estou dando para isso, viu? Me explica. Tem uma Você já solução. tem uma dica aí para contar, não? No final, eu vou falar qual que é a solução que eu dei para esse desacerto bom que eu tive lá em casa. Mas o Tank 300 está me deixando muito feliz, viu, Alexandre? Mas, Vanderlei, você que é um fazendeiro, está no meio do ramo, e agora com o Tank, o primeiro plug-in híbrido flex do mundo, Desenvolvido no Brasil. desenvolvido aqui. Você sabe que você ter um carro, o primeiro híbrido plug-in flex do mundo, mostra muito que a GWM está produzindo o carro por brasileiros para brasileiros, né? Porque o etanol é um combustível feito aqui por brasileiros, genuinamente nosso. E mostra a flexibilidade, porque você tem um carro que você pode rodar tanto na parte elétrica, 100% elétrico, como com combustível de gasolina e como o etanol. Nós sabemos que o combustível do Brasil hoje ele muda muito de preço por região a região. Então, o consumidor ele tem mais essa opção, dele poder escolher qual que é o combustível que ele vai utilizar. Um 0 a 100 de 6,8 segundos, um carro que dá um poder de retomada muito bom para você ter segurança numa ultrapassagem na estrada. E por isso que eu perdi o carro, né? Aliás, segurança é um pilar que, por exemplo, todo motorista, né, principalmente as mulheres, querem um carro mais alto, porque esse aspecto de segurança, não é isso, Lucas, faz a diferença. Tem um fator, além da segurança, que é o conforto que um carro alto te dá, né, Vanderlei? Assim, o interior, você vê o tanque, é um carro robusto, com esse design chamado design box, que dá uma imponência, que mostra a força do carro. Mas você entra dentro do veículo, você vê a qualidade do acabamento, a sofisticação, o conforto, a tecnologia. Eu gosto de falar que é a mistura dos dois mundos, Jorge. O mundo da robustez, da força, com o mundo do conforto, da sofisticação. A gente acertou em como colocar esses dois ingredientes no carro. E no final do dia, isso transmite segurança. A segurança ela é composta por isso. Personalidade e exclusividade, isso chamou tua atenção também? Você sabe que uma das coisas que mais chama atenção no Tank 300 é que é um carro que você serve para o seu lazer, você consegue andar numa duna, você consegue fazer uma trilha off-road, você consegue andar na cidade, a tua esposa consegue levar os filhos para o colégio, andar no 100% elétrico, e você consegue também utilizar na fazenda. Eu utilizei muito a minha propriedade. Então, a minha área fica 1.680 quilômetros, e eu sempre percorro com ele. Quando eu saio com o tanque, dá quase 4.000 quilômetros entre ida e vinda, sem falar que ele não perde potência, porque ele se recarrega, e isso é maravilhoso. Porque no começo, muito medo tinha dos híbridos, né? Ah, mas se ele tem 400 cavalos, eu vou perder potência ao longo do caminho. Não, com o tanque isso não acontece. É um off-road 4x4 genuíno. Eu falo o seguinte, o conforto chegou na roça. E você disse que o carro agora está na mão da patroa e que encontrou uma solução para E não sua contou, vida. né? E não Não contou. contou ainda. Tive que encontrar uma solução lá em casa, né? Você já falou pro Belucci aí, não? Que ele vai fazer isso? Mico. Eu vou Me dá essa contar a dica. solução já para ele saber o que vai acontecer lá no futuro da casa dele, sabe, Lute? Então é o seguinte,
E em casa quem manda é a mulher, não tem jeito, né? Em casa quem manda é a mulher. Então ela quis ficar com o tanque, eu falei, ok, fica com o tanque, eu preciso de um carro com caçamba para eu trabalhar na fazenda. Então agora eu fiz a aquisição de uma Power P30. Estou buscando ela agora na próxima semana. Um carro que vai me atender na fazenda para eu poder trabalhar. Um carro que tem um baita de um motor, câmbio de 9 marchas, que me atende num excelente custo-benefício. Então, coube no meu orçamento, porque é um carro que tem um bom custo-benefício e eu consegui fazer essa compra. E Jorge, tem um fator interessante. A gente já desde o começo do ano nós entramos com a GWM no circuito das feiras agro. Então estamos rodando o Brasil. São mais de 90 feiras, considerando aquelas que os revendedores entram, aquelas que a GWM está entrando. Vanderlei está conosco nas principais. E é impressionante a quantidade de comentário, de feedback, né, Vanderlei, de clientes sobre a Power, de gente que quer comprar a Power. E eu tenho certeza que isso fez parte da sua decisão, né? Que levou você a também escolher uma Power para o seu dia a dia, né? Alguns pontos me levaram a tomar essa decisão. Primeiro, porque é uma caminhonete que ela não está tendo problema com o diesel B15 brasileiro, e ela está programada até para o diesel B20. Outro, que ela tem 10 anos de garantia. Então é um carro que te dá confiabilidade, são 10 anos de garantia ou 240 mil quilômetros. O terceiro é que um carro que tem um excelente custo-benefício, no Brasil hoje o dinheiro está caro, nós precisamos comprar carro que entrega bastante num custo-benefício bom, mas ela entrega muita tecnologia, sistema ADAS de segurança, um carro que entrega muito pelo valor que ele é vendido. Então, com toda certeza, ele veio para completar lá em casa, né? A esposa fica com o Tank 300, com as crianças, e eu vou para a fazenda com a picape. E, Vanderlei, acho que também tem um ponto aí que a GWM não começou hoje com picape. Né? A gente já tem há mais de 30 anos, a gente produz picape. Foi o primeiro carro desenvolvido pela GWM, foi uma picape. E a gente tem mais de 50% de participação de venda de picape na China. Então, a gente domina o mercado chinês com picape. E estamos trazendo aqui para o Brasil agora a P30, que também é líder de vendas no Chile. Não sei se você está sabendo. Estou sabendo que é líder de venda no Chile. Fiquei sabendo que em cada 100 picapes vendidas na China, 50 picapes é do portfólio GWM e uma picape que está há 30 anos no mercado. Então, muitos seguidores meus me perguntam e eu sempre falo, olha, eu recomendo aquilo que eu confio e aquilo que eu utilizo. Inclusive, por isso também que eu fiz a aquisição. E sempre eu falo, pessoal, pode confiar porque é uma picape que já está há 30 anos no mercado. É uma picape consolidada. Nova no Brasil, sim, mas no mercado já é consolidada. A gente dá 10 anos de garantia. Tem uma razão para isso. Porque a GWM produz praticamente toda a picape. Então, diferente de outras marcas, que às vezes o motor é de uma outra empresa, que o câmbio é de uma outra, aqui você tem uma picape totalmente desenvolvida internamente dentro da GWM. Por isso que a gente tem essa confiança de dar 10 anos de garantia. É uma fabricação verticalizada, do ponto a ponto ele sabe o que está construindo. Agora, vale destacar aqui, eu vou chamar o Belucci para cantar mais uma música para a gente, que o Márcio Afonso, que é o diretor de engenharia da GWM Brasil, ele merece todo o reconhecimento, porque é a equipe de engenharia da GWM Brasil que está colaborando com os chineses para desenvolver esses carros com toque de brasilidade que estão se tornando cada vez melhores. Isso aqui é um testemunho de muita verdade, entendeu, Teles? Agora deixa o Belucci cantar mais uma para a gente. Vamos lá, Belucci. Você deixa? Com certeza, Vamos por lá. favor. Volta. Agora eu vou ter que pensar nessa solução aí do 1%, o que eu vou fazer, tá? Pode falar comigo aqui, Belucci. A gente vai compor. Já Tem um vendeu. carro que não está aqui, que eu estou pensando em deixar para minha esposa para continuar com a H9, então. Tá bom. Que me mostraram agora há pouco, que é o Way. É não o está GWM na Way pauta, 07. mas ele é do grupo, né? Que eu fiquei apaixonado, mas aquele eu tenho certeza que eu perderia. Aí não teria como. Vamos cantar. O que nós vamos cantar? Meus amigos, aqui está o Kenji e o Edinho, que vieram me ajudar hoje para poder fazer um som para a turma. Vamos lá. Lembra daquele garoto que sentou do seu lado e te ofereceu no recreio um sanduíche amassado? Lembra daquele rapaz que você nem dava bola, que escrevia eu te amo
nas paredes da escola. Aquele cara que te deu um guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua. Aquelas flores que deixavam no portão, que sempre vinha assinado num cartão romântico, anônimo, romântico, anônimo. Hey, 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 yeah. Lembra daquele garoto que sentou do seu lado e te ofereceu no recreio um sanduíche amassado? Lembra daquele rapaz que você nem dava bola, que escrevia eu te amo nas paredes da escola? Aquele cara que te deu o guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua. Aquelas flores que deixavam no portão, que sempre vinha assinado num cartão romântico, anônimo. Ouvi você falar de outros amores, eu vi o mundo então perder as cores. Quanto tempo esperei a frase certa pra te mostrar que eu era romântico, Quem sabe solta a voz com a gente, vem. Quanto tempo esperei a frase certa pra te mostrar que eu era. Muito bem. Obrigado. Mulheres, Obrigado. queridas mulheres participantes dessa live que estão aqui nos assistindo, as mulheres que estão no palco, o Vanderlei vai falar disso aqui, mas eu confesso que vocês precisam fazer uma experiência a bordo de uma picape, que ela seja Power 30. Vanderlei, que me conta, meu amigo? Nós temos aqui uma mulher que ela é mãe do José Marcos, da Maria, um exemplo de família para a população brasileira, trazendo conteúdos que animam, mas que principalmente trazem a verdade da família. E ela é a Giane e andou 1.200 quilômetros com uma picape, acredita? Coragem, vontade de dirigir um carro que na estrada, gente, é extremamente seguro. Quem tem picape aqui sabe disso muito bem. Jane, eu posso te convidar para vir aqui com a gente? Muito obrigada pelo convite. 1.200 quilômetros dirigindo uma picape que está no futuro, mas que vive o presente do conforto e da satisfação que você teve de pilotar, hein? Realmente. Eu sou uma pessoa que gosto muito de pegar a estrada. Então, assim, eu sou uma mulher que gosta mesmo de viajar. Então, eu moro no Mato Grosso, né? Então eu vim de lá para cá. Nós somos lá de Nobres. Então, são 1.200 quilômetros, como vocês colocaram, rodando com a Power. Foi o meu primeiro contato com a marca, com a caminhonete. Então, para mim, assim, foi uma honra e realmente eu me senti muito segura. Eu acho que isso que você trouxe realmente faz todo sentido. Nós, mulheres, a gente precisa disso, de sentir segura para pegar uma estrada, para também estar no dia a dia. E o que eu percebi na Power? Eu estou com ela lá na fazenda, né? Já tem uns 15 dias. Então, a gente está utilizando ali no dia a dia. Então, a gente percebe que ela tem tecnologia, que ela tem conforto para eu andar com as crianças e que ela traz essa segurança. Então, no dia a dia ali, eu percebi
Eu falei, não, dá para viajar com ela tranquilamente 1.200 quilômetros, sem problema algum. E na estrada eu me surpreendi mais uma vez. Porque... Mas tem um influenciador na sua vida que está apaixonado por essa picape, né? Tem. Conta aí pra gente. É, um grande influenciador desse tamanho, de 6 aninhos, eu acho que a maioria deve conhecer. Quem é do agro realmente conhece José Marcos, né? Tem também a Maria, mas o José já está maiorzinho, então ele já, a hora que chegou a caminhonete, ele ficou todo empolgado, falou com ela. Gente, ele entrava e falava, olá, GWM. Aí ela não respondia ele, porque a voz é de criança. Ele já ficava todo incomodado. Mas ele amou, ele apertou todos os botões que tem lá dentro, gente. Pedia para abrir a janela, fechar a janela. Então, assim, é um carro que a gente vê que tem muita tecnologia, só que ele é para o agro. Ele é um carro que abraçou assim a família, sabe? Você sente a confiança de um carro com tecnologia junto com aquilo que a gente precisa dentro de uma fazenda. Com conforto. Lucas, a gente falou sobre humanização, sobre a tecnologia conversando com o proprietário do automóvel, com as necessidades do proprietário, com o exemplo da Gi. Isso a GWM reforça. Isso é caso real, né, Jorge? Ela está trazendo aqui, né, a Giane, como ela comentou, é um contato recente com a marca, e a Giane comentou também aqui no paralelo que tem muita gente perguntando como é ter a Power, como é a manutenção, o ciclo de vida da caminhonete, o custo, se tem peça, né, Giane? E acho que você pode abrir um pouco aqui, que eu estou aqui para responder essas pessoas que tiveram dúvida aí contigo nas suas redes sociais, para ajudar a esclarecer junto com meus colegas aqui, porque de fato é uma picape nova no mercado, né? Ela estreou em setembro do ano passado, já vem ranqueando aí entre as picapes top do Brasil, então ela vem numa escalada muito grande. O agronegócio aceitou e aceitou com tudo a picape, o Vanderlei vira e mexe, mostra comentários aí de gente com 4, 5 Powers na fazenda, gente que tinha picapes há 10, 15 anos de marcas concorrentes e se tornaram clientes Powers. Então a gente está aqui para tirar qualquer dúvida e ajudar na decisão de escolha. Exatamente. Eu vim fazendo um diário de bordo de lá para cá, postando tudo ali nas redes sociais, porque realmente foi algo que me impressionou muito, né? Como eu disse, é um carro com tecnologia, é um carro que serve para o dia a dia na lida na fazenda, mas quando você pega a estrada, ele é um carro que ele te traz essa segurança, tem a autonomia dele, que eu fiquei impressionada, porque como você bem colocou, Lucas, é o meu primeiro contato com a marca. Então, assim, sabe, foi aquele contato genuíno. Eu não pesquisei nada sobre a caminhonete nem nada. O dia que chegou, então, assim, eu estou descobrindo a GWM e descobrindo a Power, literalmente. Então, é algo assim que, quando eu peguei a estrada, eu vim compartilhando com o pessoal nas redes sociais, e é algo que também é novo para mim, também tenho curiosidade de saber, e as pessoas também têm, pelo que eu notei, é sobre essa questão de ter essas assistências, de como é, porque que a caminhonete é linda, a gente consegue ver, que a caminhonete tem tecnologia, nem se fala. E, então, assim, a gente se preocupa um pouco, talvez, com o pós. Eu queria entender um pouco melhor sobre isso, e eu sei que o pessoal que está em casa também estava me questionando, e eu acho que é importante. É sobre sinceridade de tudo isso, né? Sinceridade. Eu quero cobrir esses pontos que ela colocou em 3 afirmações aqui, Jorge. Primeiro, fábrica no Brasil. A Power P30 é fabricada no Brasil. Segundo ponto, centro de distribuição. A gente tem um centro de distribuição em Cajamar, no estado de São Paulo, que é um verdadeiro hub que atende todo o mercado brasileiro. 98% de todas as peças dos nossos carros estão disponíveis à pronta entrega nesse centro de distribuição. Então, isso é uma fortaleza, é uma tranquilidade para quem compra um produto nosso, independente se é um Ravel ou uma Power. Essa é a dinâmica da empresa. E o terceiro ponto são 10 anos de garantia, como já comentados aqui pelos meus colegas. Isso é o tripé de segurança da marca para quem ainda tem dúvida se a Power ela é uma picape com longevidade, se ela vai te dar segurança. Conta para mim. Então, eu queria adicionar um pouquinho do Lucas também, que por mais que a GWM tem 3 anos no Brasil de atuação, a gente já está indo para 150 concessionárias no Brasil. Então, tem em vários lugares. A minha missão principal agora é ir cada vez mais para o interior do Brasil. Além disso, a rede também tem assistência remota. Então, se você está em um determinado local e precisa de um atendimento de pós-venda, é ligar num concessionário GWM, ele vai até onde você está e resolve o problema. Não é ir lá para olhar, bater papo, é para resolver. E acho que junta tudo isso que o Lucas acabou de falar, né? Teles,
nas pesquisas, nas clínicas, deu para entender que o consumidor cada vez mais vem usando picapes nas cidades, em cidades de interior, em cidades, em capitais, por exemplo. Você fez uma leitura desse mercado? Na verdade, esse é o uso da picape no Brasil, né? Em alguns outros países, você tem ou a picape de trabalho ou a picape, né? Ela está no lifestyle, a pessoa usa como se fosse um carro de passeio. A picape, ela é os dois. Como a Giane estava comentando, precisa ser confortável e, ao mesmo tempo, ela tem que ser forte, ela tem que ter robustez, principalmente quando você está na lida de uma fazenda. Então, uma preocupação muito grande quando a gente chegou no mercado foi quais os ajustes de produto que eu preciso fazer. Apesar de ser líder na China, o mercado chinês é totalmente diferente daqui, as fazendas são diferentes, as estradas são diferentes, o público é diferente, se dirige de uma forma diferente. Então, uma das preocupações principais foi ajuste de freio, ajuste de direção. A suspensão ela não pode ser macia demais, ao mesmo tempo que ela não pode ser muito rígida demais. Você tem que ter um equilíbrio entre o conforto e ela carregada. E aqui a gente acredita que a gente acertou bem. Ela está muito bem posicionada, o próprio testemunho, né, da Giane falando disso, andando com a família, andando dentro da fazenda dela. Então, esse foi o tempo que a gente gastou para fazer esse ajuste. Além disso, uma preocupação muito grande, o brasileiro ele roda grandes distâncias, né? A Giane andou 1.200 km para estar aqui, o Vanderlei acabou de falar que sai de Cascavel, vai para a fazenda dele no Goiás, 1.680 km. Então, como é que você transmite performance? A performance também é segurança. Então, você tem um carro que, a hora que você pisa, você tem uma picape que, quando você pisa, ela reduz. Você tem 9 marchas aqui na Power. O motor responde, você trabalha na faixa de torque ótimo. Isso dá segurança. Né? Nem sempre a gente está ali no 100, 110 da estrada. Às vezes, você anda um pouco mais forte. A Power está preparada para isso. Então, essa foi uma preocupação muito grande que a GWM teve. E grande parte do nosso sucesso é que ela está respondendo justamente ao que o público brasileiro gosta como uma picape. Eu podia falar sobre arquitetura, sobre design. Eu queria que eu ouvisse a tua opinião, e eu vi a opinião da Gi também, sobre a bordo. O que é que te chama a atenção? Porque do lado de fora, os predicados de uma picape, né, que é a base do primeiro volume até chegar à caçamba. Mas internamente, as telas e toda a comunicação que a empresa faz com quem está comprando. Porque eu costumo falar o seguinte, se você comprar um carro e não virar para ele na garagem, viu, Belucci? Não é um carro, é um meio de transporte. Você tem que estacionar e dar aquela viradinha para ver se está tudo certo. Ou simplesmente se afastar e sentir emoção de ter, porque é a conquista dos 100%, que para o Belucci é 99%. Na verdade, a gente já sabe disso. Mas é só na música, só na música. Conta aí acho que eu vou eu vou fazer só uma palavra aqui, que eu quero parafrasear algo que você falou aqui, quando você comentou, a Giane, que a Power é o futuro no presente. E acho que é a melhor colocação quando a gente olha para a picape, vê o que tem no mercado e vê o que a Power entrega. E quando a gente vê o José Marcos, uma criança encantadora, se divertindo dentro do carro, falando do tamanho da tela, falando dos comandos que a picape tem, e aí você vê a Giane transitando no maior conforto, com toda a tecnologia, toda a sofisticação, um trajeto tão longo quanto 1.200 quilômetros, ela, por dentro, fala por si só. Eu queria que a Giane comentasse como foi essa experiência no interior do veículo, nessa viagem a bordo, na chegada da picape também, você comentou aqui um pouco da reação do José, e olhar também para o H9, que, como diz o meu amigo Gui, o H9 é uma Power fechada. Eu acho que é uma excelente combinação. O agro da bola para essa cabine interna, para algo que te chama a atenção, isso vale muito? Não, o H9, assim, o dia que eu vi ele na concessionária em Cuiabá, foi algo que, assim, brilhou os olhos. Mas falando primeiro sobre a Power, né, que a gente teve essa experiência realmente, né, estando na fazenda, uma das coisas que chamou muita atenção, obviamente, do José foi realmente as telas, né, tanto o painel digital quanto a multimídia ali. É algo que realmente destaca na caminhonete por ser um carro que a gente entende que é robusto, que serve para trabalho. Então, quando a gente entra dentro dele, parece que a gente está em outro universo. A gente tem que se sentir bem. E a gente consegue se sentir num carro assim, premium mesmo, sabe? É essa sensação. E é um carro que está ali para a lida, para o dia a dia. E você entra no interno dele, parece que você está com um carro totalmente premium, aquela tela, aquilo é incrível, sabe? E muito seguro, acho que esse é um grande diferencial que a gente tem, né? A gente tem uma tela de 14,6 polegadas, tanto o cluster, né, que é o digital logo na frente do volante, quanto o multimídia são de Ultra HD,
a perfeição no design do que aparece no multimídia, o câmbio de 9 marchas, tem o ADAS, que é de segurança, né, para todo mundo. A gente tem que trazer uma picape com o conforto de um carro, com a segurança de um carro. Acho que isso é importantíssimo para a família. E, além disso, tem o design, roda aro 19. Então, quer dizer, não é aquelas picapes que a gente costumava ver aqui no Brasil, infelizmente. Aqui é uma picape padrão internacional. Mudou. Isso faz parte do compromisso GWM, mas eu queria chamar aqui o seguinte: o Mário foi fazer uma baita de uma entrevista, tem um VT legal para falar com a Valquíria da Fazenda Aprazível. Esse VT eu queria que você assistisse aqui comigo. Valquíria, já estivemos juntos, já conheço a história da Valquíria, conheço a Valquíria. A sua história com o agro vem de onde, hein? Bom, minha história com o agro vem do berço, tá? Eu nasci numa propriedade rural, nasci na fazenda, na roça mesmo. Então, isso é de criança mesmo, né? Aprender com meu pai, com a minha mãe, todos os dois eram produtores rurais. Sempre tive trabalhando em secretarias de agricultura, trabalhando com agro, trabalhando com produtor rural. Como que você faz esse paralelo? Sucessão versus tecnologia, atualização, como que está o acompanhamento do produtor hoje? Meus 2 filhos estão na área, estão trabalhando conosco aqui na propriedade e a fazenda ela está constantemente evoluindo, Mário. Não dá para você hoje ficar no agro de forma apenas tradicional. Nós temos desde uma agrofloresta, a produção de queijo Minas artesanal, a seringueira, a produção de leite. A gente está usando todo o potencial da fazenda e trabalhando com o turismo rural. A partir de quando que você se deu conta e se atualizou e trouxe tecnologia? Primeiro é essa necessidade de estar inovando e estar um passo à frente. É aquele amor pela terra, pela produção, mas com sustentabilidade, em todos os sentidos da palavra sustentabilidade. É aqui que eu quero te perguntar. Eu sei que você ficou com essa bichona aqui, né? Eu experimentei. Você experimentou, você teve a sua imersão e tudo que você falou aqui de forma tão condensada traduz tudo que a gente está olhando aqui para trás. Aqui, ó. Eu quero a sua opinião real, sincera, bruta, sem filtro. Mário, para você fazer gestão de alguma coisa, tem que ter sustentabilidade. Sim. Então você precisa de um carro robusto, forte, porque a lida da fazenda exige. Ela exige. Você precisa de alguma coisa que dá segurança e eu coloco segurança quase que na frente de tudo. Então não dá para eu ter 10 carros para me satisfazer, porque eu preciso pensar no custo disso. Mas eu posso ter um carro que traz para mim segurança, rusticidade, que aguenta o tranco da fazenda, mas que dá prazer em fazer uma viagem, tem conforto, tá? A imersão foi muito boa, porque ela consegue trazer isso, muito aquilo que o agro precisa. Rusticidade, tecnologia, inovação, segurança, pé no chão e custo-benefício. Isso é muito importante para a coisa se sustentar. Se você consegue ter uma entrega grande, você consegue economizar nisso, e essa diferença você faz investimento em algum lugar. Ela já falou aqui, já declarou aqui o quanto ela provou e gostou da Power. Só que ela também falou em off aqui que precisa, que ela já entendeu que ela precisa de um carro híbrido. Eu acho que vai ser o futuro. Daquele dia a dia, aquele varejinho que você precisa fazer, aquela ida na cidade, você precisa de um carro também que combine com a sustentabilidade da minha propriedade. Estamos falando disso, de futuro. E futuro é aqui, viu? Exato. Muito obrigado. Obrigada, prazer te rever. Prazer foi meu. Os produtos da Fazenda Aprazível, gente, são, olha, de boa, viu? Já conheço de fama, mas eu não quero falar desses produtos agora porque, Wanderley, você comprou um carro baratinho, foi? Você sabe que eu, como todo bom produtor rural, gosto de comprar carro que entrega muito com preço em conta. Né? Se for muito caro, eu não gosto, não. Para lucrar depois, já entendi. Mas sim, eu comprei um carro muito bom, com um valor muito acessível, com ótimo custo-benefício. Então, custo-benefício é o que você vai falar agora, mas antes da sua palavra, porque você está falando muito. Lucas, o valor de revenda e recompra de um GWM, fala dessa parte que é muito importante. Isso é importante porque o meu amigo Alexandre, desde o começo da operação da GWM, a GWM definiu um preço público único dos veículos. Então, se você entrar no Mercado Livre para comprar o carro, se você entrar na GWM, se você entrar numa concessionária, em qualquer lugar o preço vai ser o mesmo. E isso garante, no final do dia, um valor de revenda que é um valor de revenda melhor comparado com outras marcas, porque você garante uma estabilidade no valor residual.
Isso a gente vê já nos veículos recém-lançados, como o H9 e como a Power. Mas o ponto do Vanderlei aqui que eu achei muito interessante, que é o custo-benefício, e aí isso envolve também o valor de revenda, envolve o valor do teu veículo lá na frente. Quando você traz para o valor presente, essa diferença da Power contra outras picapes concorrentes, a gente está falando do quê? De umas 40 cabeças de gado, 1.000 sacos de soja? Como é que é essa conta aí, Vanderlei? Pelo menos 1.200 sacas de soja hoje fica no bolso do produtor rural quando ele compra uma Power P30 e não compra uma concorrente, com toda certeza. Então isso explica, Isso a maior solução do valor de revenda está aí, não E é, a gente precisa Jorge? falar de preço. Precisamos falar de preço. Não, Conta aí que eu preço não- barato foi esse. A Power Exclusive, que é a top de linha, tem tudo, banco elétrico, roda 19, todos os itens de segurança, multimídia de 14.6, como eu falei, os bancos todos de couro, o marrom com preto, linda, 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 245 mil, com taxa zero, completa, não tem mais o que pensar, 245 mil com taxa zero, ou seguro, 1 ano de seguro grátis, ou supervalorização da picape que o entrada. cliente quiser dar de entrada Leva também. o seminovo, tem uma valorização diferenciada e você fecha o negócio por 245 sem colocar nenhum acessório a mais, está completo. Exatamente. E aí a gente tem a versão Trail, que é a versão intermediária, mas com muitos itens também. Todos os carros da GWM são bem completos. A 225 mil, também com taxa zero, também com ou supervalorização do seu usado ou seguro grátis. Ou seja, a garantia de que você vai fazer um negócio e também financiar bem. Eu queria chamar um VT agora da Safra Financeira, que ela vai falar um pouco do mundo agro, do momento que está vivendo e que tenha certeza que você quer financiar numa taxinha, viu? Hein, Lucas? É com ela, né, Lê? Vamos ver aí, vamos ver. Prazer grande estar aqui hoje falando do mercado de veículos no agro, que é um segmento super importante, especialmente aqui para a GWM, uma empresa incrível, e ela tem vindo com um pacote super especial para o agro. E na parceria com o Safra e a GWM, produto financeiro e segmento de automóvel, eles têm que andar juntos. Por isso que a gente desenvolve produtos bem específicos para o agro, que é um consumidor que muitas vezes demanda algo bem personalizado, e é por isso que a gente tem um conceito aqui de criar planos sob medida no agro, buscando algo de um carro que entende do consumidor brasileiro e, obviamente, de uma solução financeira que ajude esse consumidor a sair de lá super seguro da compra que ele está fazendo. E a gente vai fazer muita coisa legal nesse mercado do agro nos próximos anos. Conte com a gente. E Vanderlei, deixa eu chamar um pouco aqui de um esclarecimento que é seu, que é super técnico numa hora como essa. Queria que o Teles comentasse também que aqui no mundo agro, o diesel faz uma diferença gigante para quem tem um carro como esse, e a Power é uma picape que bebe todos os diesels. Essa é uma questão principal do diesel brasileiro, né? Nós temos aqui 15% do nosso diesel composto de biodiesel. Porém, alguns carros de algumas marcas estão tendo problema com esta adição de 15%, chegando agora para 16%. E a Power P30, ela pode chegar até 20%, o B20, ela já está preparada para o B20. Mas eu também queria saber o porquê que isso acontece. Porque para mim também, eu queria entender o que tem dentro da Power P30 que faça com que ela vá bem até no diesel B15, B16, até B20. Essa foi uma preocupação muito grande da gente no desenvolvimento da P30. Pelo seguinte, a gente sempre soube que o governo podia aumentar o percentual de biodiesel dentro do diesel. Então, já foi B12, já foi B8, agora está indo para B16. Então, o que acontece? O biodiesel ele acaba degradando dentro do tanque. Não só dentro do tanque da caminhonete, mas dentro do tanque do posto de combustível, dentro do tanque que está na fazenda, dentro da bomba. Na verdade, além dele criar uma borra, ele forma água. Porque ele, de novo, ele é biodiesel, ele não é um combustível mineral como o diesel. Então, nessa brincadeira, com a produção de água, você tem muita criação de bactéria ali dentro, e isso contamina. Então, a recomendação que a gente dá, isso não só para a Power P30, mas também para o H9, é sempre usar um diesel novo. Vá num posto de confiança. Se você está na sua fazenda, se você está na sua frota, renove, não deixe o diesel parado. E como que a gente fez para se preparar para isso? Primeiro,
todos os materiais que têm contato com o combustível, eles tiveram que ter um tratamento diferente. Então, por exemplo, o tanque de diesel, ele foi preparado para B20. Se fosse um tanque tradicional, a China não tem B20, eu tive que fazer um tanque específico para o mercado brasileiro. Todas as linhas de combustível, bombas de combustível, filtro de combustível, elas também estão preparadas até B20. E, claro, bico injetor e o próprio motor em si. Isso dá uma garantia para a gente, mas se você usar um diesel que está lá, antigo, velho, dentro do tanque, ou do posto, ou da fazenda, pode dar problema. Ô, Teles, eu vi que, conhecedor de caminhonetes, eu vejo os filtros normais de combustível da caminhonete. Mas, na Power P30 e também na Ravo H9, eu percebi que tem um filtro de diesel logo após o tanque, ali muito mais robusto. Aquilo também tem a ver com essa preparação para aguentar o diesel B20? Exatamente, é uma preocupação muito forte. Como eu falei, você gera água. O próprio diesel da bomba ele tem água. Então você precisa ali, de tempos em tempos, você sangra, né? Retira toda a água e ele filtra justamente essa água para mandar só diesel para dentro do motor. Então foi uma preocupação, sim, durante o processo de desenvolvimento para atender aqui o mercado brasileiro. Isso a engenharia trabalhou passo a passo para poder aperfeiçoar a mecânica e o motor tanto do H9 quanto da Power. É uma diferença que faz com que vocês amplifiquem o, digamos, credenciamento da GWM em estar sempre de olho no que o cliente pode utilizar ou não, porque o cliente nem sempre é 100%, né? Olha a música aí pra falar. Eu acho que um dos pontos principais também, Jorge, é a preocupação da GWM desde o começo. Desde a gente começou vendendo Ravo 2023, picape e H9 agora vieram no ano passado em 25, a gente está em 26, vem muito mais produto por aí. Não adianta só a gente trazer um produto pelo produto, eu preciso adequar ele para o brasileiro. Então, falando agora de tanque 300, primeiro plug-in híbrido flex do mundo. Outras montadoras também têm carros plug-in aqui no Brasil, mas a preocupação da GWM é, primeiro, fazer um produto casar com o mercado onde ele está sendo vendido. E, no final das contas, como a gente comentou no começo, né, essa história de ser multi-energia, o tanque agora ele é gasolina, elétrico e ele também é etanol. Então, é um passo muito grande do compromisso da GWM com o público brasileiro. Pois é, e o público brasileiro está doido para ouvir o Belucci. Belucci, tem música verdade? e eu quero ouvir você. E lógico, rapaz, uma oportunidade como essa, minha gente. Tá tão entretida que estou aprendendo sobre diesel, né? E a gente quer ouvir você cantar. O 1516 é o 20. Eu vou sair daqui expert, viu? Olha aí, vamos Vou nessa. sair 100% conhecedor agora. Canta pra gente. O que nós vamos cantar? Eu vou ali com a minha turma, dá licença. Cantar a música pra galera. Depois desse assunto eu fiquei tão feliz, então vamos cantar tão feliz. Você tem vontade, sonhos e manias tão diferentes das minhas, e o normal é mesmo duvidar. Você curte a luz do sol e eu da lua, e quando tá dormindo eu tô na rua, e quem vê diz que não vai durar. O estranho é que eu tô tão feliz, e mesmo sendo teu oposto, não faz mal, eu tô disposto a amar. E se você topar, os nossos defeitos vão se completar. Mesmo sendo teu oposto, não faz mal, eu tô disposto a amar. E se você topar, os nossos defeitos vão se completar. Yeah, 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 yeah. Você tem vontade, sonhos e manias tão diferentes das minhas, e o normal é mesmo duvidar. Você curte a luz do sol e eu da lua, e quando tá dormindo eu tô na rua, e quem vê diz que não vai durar. O estranho é que eu tô tão feliz, eu tô tão feliz, e mesmo
termo oposto não faz mal, eu tô disposto a amar. E se você topar, os nossos defeitos vão se completar. Mesmo sendo termo oposto não faz mal, eu tô disposto a amar. E se você topar, os nossos defeitos vão se completar. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. E mesmo sendo teu oposto não faz mal, eu tô disposto só a amar. E os nossos defeitos vão se completar. Mesmo sendo teu oposto não faz mal, eu tô disposto a amar. E se você topar, os nossos defeitos vão se completar. Yeah, 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 yeah. Muito bem, hein, gente? Obrigado, Coisa obrigado. boa, Belucci. É muito bom te ouvir. Obrigado, Jorge. Obrigado. Gui BFMS, chega aqui, meu amigo. Palmas para o Gui, gente. É o cara, viu? Eu tô Entende arrepiado, muito de cara. picapes. Eu tô arrepiado. É a melhor Deve pessoa que ser eu o já ouvi frio, né? cantando na minha vida. Deve ser o frio. Bom demais. Você também, Imagina. sanfona bom demais, violão bom demais. Ó, toda vez que eu encontro o pessoal da GWM, eu tenho uma surpresa boa. Agora foi o Belucci. Na última vez, encontrei o Paraná, lá na Agro Brasília. E no lançamento do Tank, encontrei o Daniel. Aí eu não sei mais o que eu faço, cara. Eu preciso sair, vir aqui andar com vocês o tempo todo. Agora chora. E brigadão pelo convite, pessoal. Tô me sentindo em casa com sertanejo, com churrasco, né? Então, com caminhonete, né? Fazendo o que a gente mais gosta. E vou falar um pouco do H9, né? O H9, que é a Power fechada, como o Lucas falou, traz toda a robustez da Power de trabalho e tudo mais, só que com aquela pegada mais de família, né? Tem 7 lugares, conforto, muito luxo, né? Eu gosto demais que ele faz massagem até no banco do passageiro, aqui do lado do motorista, né? Então, eu costumo falar que a maior quantidade de carro, no geral, os carros da GWM, né? É a maior quantidade de carro que você leva pelo melhor valor, né? Isso é uma das coisas que vem conquistando muito. A gente que é do agro, a GWM é uma marca nova, né? Que está há 3 anos no Brasil, e eu nunca vi uma história assim tão rápida e tão consistente no meu público, as pessoas que seguem a gente, tá todo mundo vindo perguntar, querendo saber sobre o carro, todo mundo tem muita curiosidade. Eu respondo todo dia, sem brincadeira, muitas mensagens de gente perguntando: Gui, eu posso comprar Power? Eu falo, vai, cara, compra Power. Tem um amigo que semana passada, te mostra a mensagem, Lucas, eu falei, vai na concessionária que você vai gostar. Ele falou, meu pai tá querendo ver uma caminhonete para ele e tal. Falei, vai, você vai gostar, tem atreio, tem exclusivo. Expliquei tudo, né? Ele já chegou na concessionária sabendo de tudo. Levou 2. O pai dele comprou uma e ele comprou outra. Então, isso prova que o trabalho que vocês estão fazendo é incrível. A gente estava Fica mais fácil falar, Lucas? Oi? Fica mais fácil falar quando o trabalho está sendo bem feito? É muito fácil falar quando o produto é bom, né? É muito fácil falar quando o produto é bom. E é muito gratificante ouvir isso de vocês aqui, amigos, porque é isso que a gente escuta todos os dias nas redes sociais da GWM. No nosso aplicativo Mais GWM, é um aplicativo que tem mais de 100 mil usuários, 100 mil clientes cadastrados, e é uma grande rede social onde a gente tem trocas, onde esses clientes postam o uso do seu veículo, fotos, imagens, e muitos clientes participam de atividades da marca. Nós levamos 5 clientes para a China, no Salão de Pequim, e hoje aqui nós temos 4 clientes que se inscreveram para estar aqui nesse evento conosco. Então, esse ouvir o cliente, estar junto com o cliente é uma missão desde o dia do primeiro dia de fundação da GWM. E quando a gente olha o Gui falando do H9, tem uma coisa muito interessante na história desse carro, que ele é um frisson de vendas desde das suas primeiras horas de vendas, né? A gente iniciou a venda desse veículo em setembro do ano passado, no Mercado Livre. E o lote que a gente abriu de vendas desse carro, que era para vender em 30 dias, ele foi vendido em 6 horas. E desde então, todos os meses, a gente tem a grata surpresa
do H9 vender mais e mais. E a gente vê, do meu lado aqui do marketing, Jorge, um trabalho que é fantástico, que é como os criadores de conteúdo estão fazendo músicas, homenagens, memes ao H9. O H9 hypou de uma maneira que ele já não é mais um carro que está entrando no mercado ou que está entrando no cenário agro. Ele já entrou com o pé na porta e derrubando porta, amigo. Isso foi multiplicado, né? Eu acho que até para falar, a gente falou do sentimento dos clientes nas redes sociais, tudo, mas é bom falar com números, né? Então, a gente lançou o carro em setembro. E em março, nós fomos líder já do segmento na H9. Um negócio O que é que impressionante. significa o segmento? Segmento 7 lugares? Segmento 7 lugares, diesel. Picape fechada. Picape fechada, exatamente. Líder em pouquíssimo tempo, num segmento que é extremamente conservador, né? O público agro, diesel, etc. Então, você vê como a atratividade do carro foi super forte. E nesse mês de maio agora, nós também fomos líderes. Líder do segmento do H9 de vendas. E a gente está falando que não é líder em cima de qualquer concorrente, de um concorrente pequeno. A gente está falando de uma liderança num concorrente que era líder absoluto há décadas, né? Era sinônimo daquela categoria. Então, isso é motivo de muito orgulho para a gente, isso é motivo de muito orgulho da rede de concessionárias que vem desenvolvendo esse produto com a gente, em todos os lugares do Brasil. O H9 é um sucesso em regiões como o Nordeste, em regiões que é o cinturão do agronegócio também. E a gente, como a gente mostrou no início da live aqui, a gente não para com o H9, né? E o que é que o diretor do produto que está aqui, gente, o Teles, pode falar um pouco mais sobre customização desses produtos. Exato. Do cliente que quer lá dar uma customizada, o guia especialista disso, ele pode falar, porque na Power os clientes procuram customizar de alguma forma, e no H9 isso também acontece, né? Acontece bastante, né? A gente tem hoje uma linha de acessórios muito completa. Então você pode sair com a H9 ou com a Power ou com o Tanque 300 da loja, da sua localidade, e ela personalizada para você, né? Então isso é muito bacana. Agora falando um pouquinho do por que esse carro a gente acredita que explodiu tanto. Primeiro, acho que faz parte do sucesso da estratégia multi-energia, né? Fez muito sucesso, tanto a Power e principalmente o H9. Então foi uma decisão correta que a gente tomou de ampliar não só para os híbridos, plug-ins e elétricos, mas também para os motores a diesel. É o melhor 7 lugares da categoria. De novo, eu sou grande, eu andei atrás desse carro, eu ando atrás desse carro. Ele tem muito espaço. E acho que um dos grandes diferenciais, principalmente com a competição onde ele está inserido, é justamente o conforto. Então, diferente da picape, que tem uma configuração trabalho-conforto, aqui eu não vou carregar carga, eu vou carregar gente, eu vou carregar famílias. Então, a configuração de conforto dele é fantástica. Suspensão traseira, semi-independente, com multilink. Você tem molas helicoidais. O tuning de suspensão foi feito exclusivo para o Brasil. A dianteira e a traseira não tão macia quanto na China, mas não tão dura ou mais firme como a da picape. Então, para quem anda, para quem pega estrada com ele, eu tenho um pé um pouquinho pesado. Mesmo em altas velocidades, você sente o carro na mão, que é o que o brasileiro gosta. Então, de novo, é uma característica muito forte do brasileiro, mesmo o carro grande, como é um H9, você ter o carro na mão, você conseguir dirigir, entrar numa curva firme. E isso traz, como a Giane estava falando, também a sensação de segurança. Segurança não é só equipamento eletrônico. É um carro bem construído, um carro silencioso, um carro que você sabe que se você precisar, você tem segurança para ultrapassar, segurança para entrar numa curva fechada, para desviar de algum bicho na estrada, né? A gente está falando aqui de grandes distâncias, que todo mundo aqui roda. Então, esse é o H9. Teles, e a gente na live passada, eu queria até que depois o pessoal colocasse algumas imagens da nossa última live lá em Cumbuco, a gente testou o H9 num uso extremo, em dunas. E aí eu queria que o Vanderlei, o Gui BFMS também comentasse, porque assim, é um carro grande, extremamente confortável para a família, vai atender plenamente a Giane e as crianças. Vai atender assim, bem. É um carro maravilhoso. Belucci já comprou. Belucci já considera o cliente AWM. Já levou. Ele vai estar no app já. Só quero ficar com 99%. O H9, a gente pode criar o H99. Viu aí? Perfeito. Pode Aí, sair. série especial. Série especial, cara. Mas eu queria fechar esse ponto aqui, porque assim, a gente vê um carro extremamente confortável, um carro grande, espaçoso, um carro que atende a cidade, atende o campo,
Mas como ele funciona numa situação mais extrema, né? E quando a gente testou lá nas dunas e viu o quanto esse carro responde, o quanto a gente vê vídeos na internet do pessoal colocando esse carro atravessando lugares que só passaria de balsa, dunas extremamente desafiadoras. A gente vê um comportamento transamazônica. A gente vê um comportamento e uma robustez nesse carro que você não vê em outros carros do mesmo segmento. A gente leva ao fim de semana do fora de estrada, Exato. Da diversão. É um carro grande para grandes aventuras, né? Para mim tem 3 pontos também que fazem o H9 ser um sucesso. Primeiro de tudo, quando a gente tem uma caminhonete fechada, a gente se fica mais disposto a colocar ela onde tiver que colocar, ao invés de um SUV normal. Aqui a gente tem um SUV raiz, né, com a carroceria em cima do chassi. É um SUV que as pessoas trabalham com ele, né, vão para a fazenda. Quem não precisa carregar alguma coisa, que no caso pegaria a Power, vai com muita tranquilidade e segurança no H9. Então, eu acho que, historicamente, a caminhonete fechada, ela traz mais esse sentimento que você pode ir para qualquer lugar. Em segundo ponto, a parte da segurança que vocês têm falado. O nosso público, que é um público muito conservador, quando eu sempre falo que, para cada pergunta que algum seguidor, algum amigo me faz, a GWM já tem uma resposta, eu não preciso correr atrás para saber. Então, mas como que é? É um carro novo, e esse motor? Cara, toma 10 anos de garantia. Mas e a quilometragem? Toma 250 mil quilômetros. Vocês já vieram embasados, né, com tudo que precisa para esse público ter aí mais segurança, né? E aí os itens de série fazem o restante do serviço, né? Que quando você abre a porta do carro, eu quero ver os 300 mil lá dentro. E quando eu abro a porta do H9, eu vejo os 300 mil ali, sabe? Eles então, foram além das clínicas. Isso é o que vale. Você vai numa clínica, o consumidor decide como ele quer o carro. Aí o que fez a GWM? Ela deu um passo acima. Então ela surpreendeu. Como o Belucci precisa surpreender agora em mais uma música aqui na live. Belucci, toma aquela água, respira e canta pra gente. Tava ansioso pra saber qual seria. É bom demais ouvir o homem, né? Rapaz. Bom demais é dirigir esses carros. É, boa. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca que diz que o bom da vida é ser solteiro. Me diz se adiantou alguma coisa, procurar alívio passageiro, beijar umas 4 ou 5 bocas com beijos que não tem gosto de beijo. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe se é alguém perfeito que você tanto espera. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim se for um pouco esperta. Porque se é alguém perfeito que você tanto espera, eu era. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca que diz que o bom da vida é ser solteiro. Me diz se adiantou alguma coisa, procurar alívio passageiro, beijar umas 4 ou 5 bocas com beijos que não tem gosto de beijo. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe se é alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim se for um pouco esperta. Porque se é alguém perfeito que você tanto espera, eu era.
beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe se alguém perfeito que você tanto espera. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera. Obrigado. Isso, e vamos que vamos, né? Porque, Gui, você quer falar um pouco mais ou não? Cara, quando a gente foi para Fortaleza, até voltando no assunto que o Lucas falou, primeiro de tudo, uma coisa que eu gostei demais foi a câmera com chassi transparente. Andar na areia é muito mais difícil que andar na terra, né? Na areia você não consegue errar. Então ali você tendo o chassi transparente para ver os obstáculos e tudo mais é legal demais. Para mim, um grande diferencial da Power e do H9 é o câmbio de 9 marchas. O Gui estava explicando para a gente mais cedo, até depois se você puder explicar. Ele escalona mais as marchas, então o torque já é alto em baixa, então dá muita segurança quando você está precisando ali passar por obstáculo e tudo mais. Então, em Fortaleza foi uma experiência muito boa. A gente dirigiu o Tank 300, mas é um carro que ele foi feito para aquilo, né? E trazer o H9 para um ambiente que não é o ambiente que a gente espera dele, ele passar por todos aqueles lugares, foi realmente muito legal. E aí eu queria saber da Giane também. 7 Giane, lugares, né, Giane? Giane? Onde, Giane? Eu tô Conta aí de ponto a ponto. Você saiu da onde? Então, gente, o meu primeiro contato com a marca, confesso que não foi com a Power, foi com o H9, que assim, foi uma paixão à primeira vista, e eu acho que é a paixão à primeira vista de muitas mulheres, mães de família, porque ele é um carro completo para aquilo que a gente precisa. O que uma mulher, mãe de família do agro precisa? De um carro que consiga ir para a lida. Por exemplo, tem fazendas que às vezes você anda 100 quilômetros de estrada de terra, você tem um carro que te entrega eficiência para isso, e você precisa de um carro confortável para andar com as crianças. Então, assim, quando você coloca as cadeirinhas, as crianças ficam confortáveis. É um carro que você consegue levar as malas dentro do carro, que para mim é essencial, né? Então a gente preza muito, porque quando você vai, por exemplo, eu vou passar o final de semana, o marido está na fazenda e você vai e leva malas. Se você vai com uma picape aberta, você chega lá, a mala chega cheia de terra. E com 2 crianças é carrinho, exatamente, mochila, carrinho. mala, né? O carrinho chega lá cheio de terra. Então, assim, é um BO para você chegar. Resumindo, é isso. Então, quando você tem um carro que ele é fechado, mas que ele te entrega também uma segurança para você pegar a estrada de terra, isso é assim, excepcional para a gente, sabe? Eu acho que a gente tem... Fala aí, porque a Euroville tem um trabalho especial nesse sentido, né? A gente falou dos 100 quilômetros, né, 200, que seja. A gente, só para você ter uma ideia, né, como a gente está vendendo, e a nossa rede está investindo em novas instalações, né? Então, a Euroville é um exemplo aqui, que a gente está em Minas, ela é responsável pelo interior de Minas inteiro. E aí, aqui, ela já tem 4 concessionárias completas, com vendas, pós-vendas e tudo. E está abrindo mais 6 pontos, 6 novas concessionárias até o final do ano. Não é brincadeira. Abrir uma concessionária, a gente está falando de investimento que não é pequeno, mas que é o compromisso realmente de atender essas necessidades de longas distâncias e no Brasil inteiro, e de assistência. O produtor rural, ele precisa ter uma concessionária perto para fazer revisão, né? Às vezes anda muito. Já é bom que a revisão do H9 da Power é a cada 12 mil, né? Então você ganha 2.000 quilômetros aí. E uma coisa muito legal também, que eu acho importante, que nem nós, que às vezes vamos para chegar numa sede de uma fazenda que é um pouco mais distante. Às vezes você está na cidade, como mulher, você pega as crianças e vai para uma fazenda. Uma coisa que eu achei muito, assim, para mim foi impactante, porque, como eu disse, meu primeiro contato com a marca e tudo foi a questão da autonomia também do carro, sabe? Te passa uma segurança muito grande. Às vezes você anda, tem propriedade que você vai 200 km para ir, 200 para voltar, assim, entendeu? Então, assim, você consegue ter
uma tranquilidade muito grande, sabe? Negócio legal que eu conversei com a Giane, e ela me explicou, falou, Vanderlei, eu conversando no bastidor com ela, e aí falando sobre ela estar nesse momento com a GWM, ter esse acesso à marca, ela falou, olha, eu já estou no agro, eu pertenço ao agro, o Zé Marcos pertence ao agro, a Maria, o Gustavo, meu esposo. Então, foi muito fácil poder estar aqui hoje, porque a GWM já conversa muito com o agro. E daí eu vejo como que está sendo eficiente essa conversa de vocês, mas os produtos também estão atendendo ao agronegócio, porque a marca já foi abraçada pelo agronegócio, não é isso? E eu acho que isso aconteceu, a marca ser abraçada por nós que estamos no agronegócio, é porque teve algo que vocês disseram durante a live, que vocês olharam primeiro para o agronegócio. Vocês estudaram o mercado que vocês iam entrar. Então, quando vocês entraram, vocês sabiam o que estava por vir, e vocês respeitaram as condições que a gente tem dentro do nosso setor. Então, vocês fizeram algo que é específico, com um olhar muito direcionado para nós. Então, o agronegócio entende isso. Então, por isso que eu acho que abraçou tanto a marca, porque até antes do agro abraçar, vocês olharam para a gente com um olhar diferente, sabe? Tentando resolver dores e problemas que às vezes já existiam e que talvez outras marcas, claro, todas observam, mas vocês tiveram um olhar mais aguçado, digamos assim. Eu acho que a gente já até comentou isso em outras lives, mas isso é muito importante de frisar, né? A equipe da GWM é uma equipe muito experiente, né? Todos os integrantes aqui vieram, já tem anos de indústria. Esse comportamento veio desde o início do projeto aqui no Brasil, então a gente entrou, o Guilherme Teles entrou praticamente junto comigo, a gente teve um ano para desenhar todo esse projeto. O H6 foi a primeira prova, né, o Ravo H6, que a gente olhou muito o comportamento desse cliente. Deu certo, o H6 é o líder disparado do segmento de carros híbridos no Brasil, não tem para ninguém, é o H6, líder, firme e forte todo santo mês. Mas E aí só complementando aqui, Jorge, o Teles, nesse estudo, né, inicial para o agro, um dos pontos importantes, eu vou até falar um pouco por ele. A gente fala muito, você falou muito de autonomia, você falou 2 vezes de autonomia, e é importante isso, né? A gente tem um motor desenvolvido pela GWM, o câmbio desenvolvido pela GWM, com 184 cavalos. Às vezes as pessoas acham pouco, mas o câmbio e o motor juntos, com a tecnologia que tem, trazem a força, é um dos maiores torques que a gente tem no Brasil de carros diesel, e proporcionando o que a gente já faz no H6, que é carros com força e com uma economia de combustível muito, muito impressionante. Então, acho que é isso que se traduz. Acho que as suas falas aí sobre autonomia, e o Teles quiser falar mais. Eu queria chegar em você, Lucas, mesmo. Você falou, eu queria que você traduzisse isso a partir do complexo de Iracemápolis, que esses carros são genuinamente brasileiros, são feitos no Brasil, e vale destacar todo o investimento de comunicação que é feito a partir da planta, da fábrica. Exato. A gente, como você comentou, é um modelo de negócio verticalizado, né? Então a gente constrói e desenvolve tudo dentro de casa, tecnologia, e a comunicação ela enaltece isso, né? A comunicação ela mostra que esses produtos eles foram genuinamente pensados para o mercado brasileiro, pensados e olhados para o mercado agro, e a estratégia de marketing para lançar e posicionar e sustentar esses produtos não poderia ser diferente. A gente tem que estar dentro do agro, a gente tem que viver o agro junto com essa turma, a gente tem que ir até onde o cliente está, que são as feiras agros, a gente tem que fazer as ativações aonde o produtor rural está, porque é assim que a gente se faz conhecido. Para esse segmento, estar próximo, proximidade, conhecimento e, ao mesmo tempo, segurança na marca é fundamental. Ele, como o Vanderlei já falou, esse perfil de cliente ele não compra aquilo que ele não acredita, ele precisa acreditar. E não tem prova real mais verdadeira como mostrar o uso desses carros, como, por exemplo, o Gui BFMS aqui tem um caso que ele foi esticando e testou a Power P30 no limite do consumo dela, até onde ele ia, ele foi vencido pelo cansaço, porque a Power não parava, o combustível não acabava, né, cara? E foi um dos vídeos mais visualizados do seu perfil, né? Conta aí, cara. Antes do meu xará contar essa, deixa eu contar qual que é ele vai contar o caso dele, mas eu preciso contar qual que é a mágica.
né? Então, como é que você faz o balanço entre performance, claro, um carro a diesel tem que ter performance, e economia de combustível? Quando a gente começou a estudar, para começar a picape, multi-energia e tal, se você olhar para o mercado hoje, grande parte das picapes são transmissões de 6 marchas. Então, como que você maximiza, tira o máximo do motor e, ao mesmo tempo, sem perder performance, né? Com uma boa economia de combustível, que o caso do meu xará aqui, para mim, é perfeito. Você faz o motor trabalhar sempre na faixa de torque ótimo. O fato de você ter 9 marchas, eu consigo fazer o famoso dente de serra, ou escalonamento entre as marchas, deixando as marchas mais altas, a 7ª, 8ª, 9ª, mais para economia de combustível e, ao mesmo tempo, as outras com mais força, com mais ou menos torque. E o motor, pelo fato dele ser super moderno, é um motor 2.4 que tem torque de motores 5 cilindros 3.2, que até 2, 3 anos atrás eram uns bambambãs aqui no mercado. Então tem muita tecnologia aqui por trás. Isso faz com que a hora que você está sempre nesse torque máximo, eu gasto menos combustível. Eu consigo usar o máximo do meu motor, combinado com a caixa, combinado com o torque do motor, e a economia fica boa. E acho que isso ilustra bem o caso que você vai contar pra gente, né? Conta como é que foi essa tua experiência. Conta o caso e depois eu queria que o Lucas falasse do Rally e queria que o Alexandre relembrasse o preço de hoje, que é o preço do Vanderlei para Power. Conta o caso aí, Guilherme. Primeiro de tudo, essa parte da eficiência de combustível com a potência também é uma evolução, porque eu sempre ouvi que se você quiser economia, você não vai ter potência. Se você quiser potência, você não vai ter economia. E hoje você consegue ter a potência e a economia andando juntos aí. E voltando também no que a Giane falou sobre o agro, o Brasil é agro. Tirando São Paulo e Rio de Janeiro, o Brasil inteiro é agro, né? Então, o resultado de vendas e tudo mais é o agro respondendo vocês. Vocês enxergaram o agro, que muitas vezes a gente não é enxergado, e o Brasil é agro, né? Então é uma resposta. Agora, o meu caso, andando com a Power, foi o seguinte. Eu estava em São Paulo, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou morando em São Paulo porque a minha mulher me obrigou, né? Então, um fica sem carro, outra coisa, eu tive que mudar de cidade. E Vanderlei? É normal. Aí eu mudei para São Paulo, mas eu fico Campo Grande, São Paulo, Campo Grande, São Paulo, e eu estava com uma Power. O que eu vou fazer durante 12 horas de viagem? Vou aproveitar e fazer um vídeo, né? Gerar um conteúdo. Peguei um galãozinho de combustível emprestado de um amigo de São Paulo que está lá em Campo Grande. Eu preciso dar um jeito de voltar para devolver, inclusive. Saí 4 horas da manhã. Acordei 4 horas da manhã, 5 horas eu estava na estrada. Abasteci ela inteira. Da porta da minha casa em São Paulo até a porta da minha casa em Campo Grande são 980 quilômetros. E quando você entra no Mato Grosso do Sul, não tem mais internet, né? Não tem mais nada. Eu estava sem Starlink. A hora que eu cheguei em Campo Grande, eu liguei para o meu sócio. Falei, cara, vamos se encontrar no posto, aqui no posto que tem no Anel, porque a caminhonete nem entrou na reserva. Eu já tinha andado 11 horas e a caminhonete não estava na reserva. Ele, cara, e aí? Vamos falar que rodou 980 quilômetros e nem entrou na reserva? Eu falei, não. A gente vai tocar até esse combustível acabar. Vamos subir rumo para o Mato Grosso, porque lá a pista é dupla, e vamos andar mais. E anda, e nada, cara, nada. Eu falei, vamos ver se a gente chega em Jaraguari, cidade do Luan Santana. Chegamos em Jaraguari. Chegamos passamos Bandeirante, passamos Rio Verde, não, do Goiás, de Mato Grosso, e não tinha acabado o combustível, cara. Eu não aguentava mais dirigir. Não aguentava mais. Você tomou uma surra da Power P30? É isso que você está contando pra gente? Eu vou contar. Terminou em quantas quilometragem? Eu vou contar. Não. Eu vou contar uma coisa que no vídeo não aparece, né? No vídeo não aparece. A gente chegou em Coxim. E quando a gente chegou em Coxim, a caminhonete ainda não tinha acabado o combustível. Terra do João do Gelo. Oi? Do João Bosco. João Bosco e Vinícius, é. Aí, cara, eu falei pro meu sócio, ele já estava dirigindo, já era 8 horas da noite, eu saí de casa 4 da manhã. Falei, entra na avenida principal aí da cidade e vamos acelerar ela até acabar o combustível aqui, porque de 1.230 para 1.240 ou 50 até já está feito, né? A gente deu umas 10 voltas naquela avenida, teve uma hora que o sinal parou, a gente acelera ali para acabar logo o combustível e voltar os 250 km para trás. Eu saí de casa para andar 980 e andei 1.500 e a Power fez... Cara, ela fez mais de 14 km com litro. Não andei devagarzinho,
não andei 80 km por hora, andei ali a 100, 110, mais 110 do que 100, e às vezes eu esquecia que era para estar andando a 110, e quando eu percebia que estava mais alto, eu voltava. A gente esquece. Autonomia e economia, não é? Tem rally pela frente? Tem rally pela frente, e a gente aqui falou de marketing, como é comunicar esses carros, né, Jorge? Para Power, a gente lá atrás desenvolveu o conceito de o poder de Power. E a gente sabia que esse poder ia ser verdadeiro, e esse poder ia ser retratado na comunicação, mas não pela comunicação da marca, pela comunicação de quem experimenta e testa o produto, que é a turma que está aqui, né? E um outro poder de experimentação, que é a causa real, que aí não é o marketing de laboratório, não é o marketing de fantasia, é a prova real em um rally. E a GWM, ela concluiu agora, nesse final de maio, início de junho, ela concluiu o Rally Taclimacan, que é considerado o Rally Dakar asiático, é um dos rallies mais desafiadores do mundo. Eu queria que a gente mostrasse algumas cenas aqui da equipe GWM nesse rally. Então a gente tem Power P30 competindo e toda a linha de produtos da família Tank. A gente tem 3 equipes diferentes competindo, pilotos veteranos, pilotos campeões internacionais e pilotos amadores também. E a GWM se sagrou campeã desse rally. E é um orgulho poder falar disso, porque esse produto que nós vemos aqui atrás, essa gama de produtos que a gente vê aqui atrás, ela não é testada em laboratório. Ela é testada nos lugares mais desafiadores do mundo, temperaturas extremas, lugares inóspitos, aonde só sobrevive quem tem força. Então, falar de o poder de Power é o poder de Power na vida do Gui, nesse caso, e é o poder de Power no Rally Taclimacan. E fazendo um adendo, quando eu fui pesquisar o que era o Rally Taclimacan, estava escrito assim: o que significa Taclimacan na língua deles? É o lugar que você entra e não sai. É um dos lugares mais inóspitos do mundo e o carro é testado nesse nível. E a gente precisa sair, porque a live está chegando ao fim e a gente precisa dar 30 segundos para o Belucci falar um pouco, trazer as suas considerações, depois a Gi, depois o grande Vanderlei. Belucci, começa por você. Jorge, agradecer aqui a presença da galera pelo carinho também. A gente sempre agradece pelo público, né? E agradecer a todos vocês pela aula que eu tive hoje, né? Sobre a GWM, que um feedback que eu tenho quando eu experimentei o carro, eu tive o H9 nas minhas mãos, que eu fiz um vídeo muito normal, assim, muito natural, na frente do carro, indo até ele, abrindo a porta, entrando e falando assim: vou testar esse carro aqui. E eu posto tanta coisa ou no meu dia a dia, ou nos shows que a gente faz, nas viagens que a gente faz, e os amigos não comentam muita coisa, porque realmente é o cotidiano. E aí quando eu postei sobre o carro, eu recebi, sei lá, uns 15, 20 comentários de amigos perguntando o que eu estava achando, se ele era bom realmente, porque muitas pessoas ainda não se deram a oportunidade de conhecer a marca. Mas assim, a pessoa se dá a oportunidade de entrar no carro, de conhecer a tecnologia, de pilotar, sentir a segurança principalmente. Meus amigos tiveram um cara que pôde provar, testar o carro e dar esse feedback, que fui eu. Então assim, eu fiquei muito feliz. Acredito que hoje, inclusive, a minha cabeça, a minha ideia sobre a GWM e todos os carros, porque eu só conhecia do H9, é incrível. Felizmente para vocês e talvez infelizmente na questão financeira para mim, vocês vão ter um cliente. Palmas pro Belucci. É o poder do marketing aí, Jorge. Um cliente. É isso. Aqui, então eu fiquei muito feliz e agradecer também a todos vocês por esse convite, para eu estar aqui, para aprender com vocês e dividir um pouco de música. E quero me inscrever também nos clientes que foram para a China para a gente. Por favor, você vai estar fazer com a uma gente próxima. na próxima, hein? A próxima Gi, agora é com você. Muito bem-vindo. Valeu, Belucci. Obrigado, viu? Bom, gente, eu quero agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui com vocês. Realmente, para mim, foi uma experiência incrível conhecer a marca, conhecer a Power, ter ela com a gente ali na propriedade. O H9 nem se fala. Eu acho que realmente a GWM tem carros que é para a família agro-brasileira, sabe? Eu acho que vocês olharam atentamente para o nosso setor e vocês conseguiram atingir um objetivo
que foi muito certeiro, sabe? Vocês atingiram a gente de uma forma que o resultado está vindo e a gente também está muito, muito contente, sabe? Eu olho esses carros hoje, não conhecia a marca, mas eu sinto que a gente tem essa segurança e a gente pode ter essa tecnologia dentro da propriedade. E isso é muito legal. É algo que, para nós, assim, é novo também, porque a gente é acostumado com carros muito bons, mas para trabalho. Então, ter um carro de trabalho e que também tem tecnologia e conforto para andar com as crianças, como vocês bem falaram, o Gui falou, né? Ele é a picape fechada. Então, ali a gente tem 2 carros que consegue abranger a família toda. Você tem um carro que é mais para trabalho, você pode usar a Power, você tem o H9 que você pode deixar para carregar as crianças com cadeirinha e tudo. Então, assim, claro que a Power também comporta. Inclusive, eu vim com 2 cadeirinhas dentro dela e vou voltar com as crianças junto com a gente. Mas eu falo assim, vocês conseguiram atingir de todas as formas possíveis. Então, eu queria muito agradecer vocês a oportunidade de estar aqui. E é isso. Vanderlei, valeu. Isso, viu? Time de produto vai agradecer bastante o feedback que você deu aqui. Vamos lá. Como cidadão, eu quero agradecer, primeiramente, a família GWM por trazer um carro com tanta qualidade, mas principalmente com custo-benefício. O nosso país precisa disso. Carros que entregam bastante, que atendem a nossa população com um preço justo na ponta. Como influenciador, eu quero agradecer a todos os meus seguidores pela paciência de conseguir entender os meus conteúdos e principalmente de saber que eu trago a verdade todos os dias. E eu convido os meus seguidores que estão me ouvindo agora, se não conhecem ainda a linha GWM, que vá numa concessionária mais próxima a você, faça o test drive para você conhecer aquilo de verdade, dirigindo, fazendo, testando nas ruas, numa pista off-road. E aqueles que são do agro, e daí meus amigos do agronegócio, e daí eu convido você a ir numa feira do agronegócio, onde está acontecendo muitos negócios com preços especiais para as feiras do agronegócio. É o momento que você tem a oportunidade de comprar uma caminhonete como a Power P30, que está entregando muito benefício num baita de um preço nas feiras do agronegócio. Meu muito obrigado. Vocês viram que do meu lado direito, 30 segundos é de um outro planeta, né? Aqui vocês vão ter 10 segundos. Preço, gratidão e até a próxima. É isso aí, Vai você já falou. Termina aí. Não, vamos lá. Acho que, primeiramente, agradecer todo mundo aqui, os nossos colaboradores que ajudaram nessa live aqui, todos os Belucci, o Vanderlei, a Jânia, o Gui aqui, você, obviamente, né? Senão você vai ficar chateado comigo. Não vou, né? Agradecer aqui a Euroville, que proporcionou também todo esse show que a gente está fazendo aqui. Ao Banco Safra, que também participou junto com a gente nessa projeto aqui, super interessante. E falar o seguinte, entra no Mercado Livre ou vá numa concessionária GWM, vai ter lá a Power por 225, a Trail 245, a Top e o H9 a 335. E tem taxa zero aí no circuito, né? A gente faz bons negócios, entendeu? Vamos nessa. Gui. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos vocês, o convite da GWM, mas principalmente eu fico muito feliz de estar fazendo parte dessa história. A gente está aqui, a marca tem 3 anos no Brasil, eu fico imaginando daqui 10, né, o que está por vir. Então, já que é para ir rápido, fico mais feliz ainda de estar fazendo parte dessa história. Obrigadão. Valeu, Lucas. O Brasil é agro, o agro é tech, e a GWM é agrotech. Vem com a gente, né, Vanderlei, que a gente vai voar juntos. Teles. Eu acho que primeiro eu queria agradecer a Gia, o depoimento dela, para a primeira vez o contato com a marca, né, e esses 15 dias que você passou com a picape e também o que despertou a H9 em você, na sua família. E aí eu convido quem está assistindo essa live, quem está em casa, quem está olhando a gente, quem está seguindo a gente, vem testar os carros, vem dirigir a picape, vem sentir o conforto do H9 e a gente garante que você vai sair feliz dessa. E vocês viram os tratores que estão por aqui, gente? Então os tratores fazem parte do cenário, né, Alexandre? Não são GWM, mas fazem parte do nosso parceiro. YTO tá aí, um parceiro que está aqui. O parceiro Euroville também vende trator. Como ele está fazendo todo esse evento aqui, esse projeto com a gente, os tratores também estão aqui fazendo parte desse cenário. E eu queria agradecer, eu queria agradecer o pessoal da Audi, que ofereceu todo o nosso figurino aqui, tem uma linha completa maravilhosa e a gente vai deixar também o link aqui da Audi. Parabéns pelo trabalho, pessoal. Aras Guadalupe. Marcas locais. Aras Guadalupe,
a todos vocês pela presença, pela audiência, ao público que está nos assistindo. Tudo de bom. Deus abençoe a todos e aproveitem o preço desse rapaz aqui que está muito bom. Tchau, gente. Até a próxima. A gente se encontra. Valeu, Belucci, agora Thiaguinho. você, Belucci, termina com música, meu amigo. Achei que não ia mais ter oportunidade de cantar. saideira. A gente fica elogiando tanto a chegar perto GWM. aqui, pessoal. Joga a saideira. Gente, aproxima aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos cantar com o Belucci. Tá com voz de sono, foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Poder estar agora no espaço em um módulo lunar. E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe? Poder estar agora num hotel mil estrelas em Dubai. Mas eu prefiro estar aqui. É que eu prefiro ouvir sua voz de sono domingo de manhã com a turma da GWM. Tá com voz de sono, foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Poder estar agora no espaço em um módulo lunar. E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe? Poder estar agora num hotel mil estrelas em Dubai. Mas eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir sua voz de sono domingo de manhã. No domingo de manhã. Eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir sua voz de sono domingo de manhã. Domingo de manhã. Domingo de manhã. Tá com voz de sono. Tá com voz de sono. Foi mal se te acordei. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Meus pés estavam
pulando calçadas, pulando as divisões das calçadas. Dois pés sozinhos. Cadê o Japa? E uma estrada, dois pés chutando lá atrás. Aí eles tropeçaram em você. Eles tropeçaram em você. Você me beijou e eu voltei do espaço, com poeira da lua no sapato. Você me beijou e eu voltei do espaço, com poeira da lua no sapato. Oh, 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 oh. Poeira da lua. Oh, 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 oh. Que tamanho de gogó, hein? Meus pés estavam, vai, Pulando calçadas, pulando as divisões das calçadas. Dois pés sozinhos em uma estrada, dois pés chutando lá atrás. aí eles tropeçaram em você. Eles tropeçaram em você. Você me beijou e eu voltei do espaço, com poeira da lua nos sapatos. Você me beijou e eu voltei do espaço, com poeira da lua nos sapatos. Oh, 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 Com poeira da lua. Com poeira da lua nos sapatos.